Bom dia, irmãos. Primeiramente, eu trago um abraço eu falo igreja porque já é igreja, né? Mas é futura igreja organizada presbiteriana Palavra Viva, ali em Divinópolis. É um projeto de plantação de igreja. Eu comecei ali caminhando com eles em 2021. Eu estou indo lá já para o meu quinto ano com o pessoal ali na igreja. Também, minha esposa, infelizmente, não conseguiu vir hoje. Ela queria vir, mas infelizmente não deu certo para ela poder estar comigo aqui hoje. Mas ela manda um abraço para os irmãos. E quem sabe numa próxima oportunidade, né? Ela possa estar junto com a gente aqui. Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Abre lá no primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 a 5 apenas. É um assunto que, não só para igrejas que fazem aniversário, mas para toda igreja, eu creio ser muito importante. O que nós vamos conversar aqui hoje, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versos 1 a 5. Eu peço que você apenas acompanhe a leitura do texto. Talvez a minha versão esteja ligeiramente diferente da sua, mas você vai conseguir acompanhar aí do mesmo jeito. Tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 1 a 5, diz assim a palavra do nosso Deus. Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Feche seus olhos uma vez mais. Deus, diante da tua santa e bendita palavra, pedimos que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações através desse texto, para que possamos, ao ser instruídos, viver uma vida que de fato glorifique somente ao teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que as pessoas, de um modo geral, elas deveriam esperar de nós, ou o que elas esperam de nós? O que você entende, ou o que você acha que as pessoas deveriam esperar quando vêm até essa igreja ou qualquer outra igreja? Seja para fazer uma visita ou para se tornar membro ou parte de uma igreja. Você acha que talvez as pessoas deveriam esperar que nós oferecêssemos, quem sabe, um grupo de jovens muito forte, cheios de programações e tudo mais que a gente puder fazer dentro disso aí? Ou quem sabe um grupo de mulheres fortes ou de homens fortes? Talvez algumas pessoas venham e, ao perguntar o que nós temos a oferecer a cada uma delas, tem gente que pensa que é isso, um grupo de mulheres ou de homens fortes. Talvez a gente tenha também para oferecer, ou entenda que é necessário oferecer um monte de programações sem fim, justamente para que muitos pais possam ficar tranquilo com relação aos seus filhos. Poxa, vou ali naquela igreja, está cheio de programação, meu filho vai passar a semana inteira lá. Como que se a salvação ou a garantia dela ou a segurança dela viesse da quantidade de vezes que eu posso frequentar ao longo de uma semana. Irmãos, isso aqui é muito comum e eu já vi pessoas muitas vezes que saem de igrejas de acordo com aquilo que elas podem oferecer e procuram outras igrejas a partir daquilo que elas podem ofertar a elas, não somente a ela, mas aos seus filhos, à sua família. Irmãos, e é importante a gente perceber que o que de fato mais importa por conta disso vai ficando de lado. Mas o que de fato importa no meio disso tudo? E aí você pode me dizer, pastor, eu entendi, Jesus Cristo é que importa. Jesus Cristo é o mais importante e você deve estar falando que, na verdade, a gente tem que oferecer a pregação da cruz. Você acabou de ler o texto, está claro isso para nós. É isso que a gente tem que fazer.
Apesar, irmãos, de parecer muito óbvio isso, é justamente nesse ponto que muitas vezes, apesar de tão óbvio, muitas vezes nós erramos. Porque por mais nítido que possa parecer, muitos vão até as suas igrejas, muitos vêm até essa igreja muitas vezes procurando outras coisas que não a palavra de Deus. Que não serem instruídos ou alimentados da palavra de Deus. Diante disso, meus irmãos, é extremamente importante que a gente entenda que a palavra da cruz, e somente ela, é suficiente e é essencial. E que é por meio dela que o Espírito Santo de Deus age, nutre e transforma as nossas vidas. Somente por ela. E a gente vai entender um pouquinho a respeito disso hoje, sobre aquilo que nós oferecemos, ou aquilo que nós devemos fazer como igreja de Cristo Jesus, aquilo que nos é ordenado pelo Senhor. E primeiro, a gente vai entender que essa pregação, ou essa palavra pregada, ela não provém de sabedoria humana. Olha aí no versículo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. O início do versículo diz assim: Irmãos, quando estive com vocês anunciando-lhes o mistério de Deus, não o fiz com ostentação e linguagem ou linguagem de sabedoria. Irmãos, quanto foi que Paulo teve do meio deles? Se você quiser ler depois a história mais completa, está lá em Atos capítulo 18. Você vai conseguir ver o que aconteceu lá. A história, quando nós olhamos, Paulo chega até Corinto, e então ele conhece um casal que é muito conhecido, você já deve ter escutado a respeito dele aí, Priscila e Áquila. Então eles têm o mesmo ofício que o apóstolo Paulo, e eles acabam ficando juntos ali naquela cidade. E lá em Atos 18, no versículo 4, 18:4, diz que todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E Paulo fazia isso como era costume deles. Paulo costumava chegar numa cidade, se houvesse sinagoga, ele procurava essa sinagoga e expunha a respeito de Cristo ali naquele lugar. Então, enquanto Paulo anunciava Cristo, pessoas iam sendo alcançadas pela palavra, alguns judeus também, mas só tiveram alguns judeus que estavam revoltados com aquilo que Paulo estava fazendo, e começaram a fazer o quê? Começaram a blasfemar contra a pregação do apóstolo Paulo. Então, por conta dessas coisas, Paulo ele sai da sinagoga e ele vai para a casa de um homem que ficava ao lado da sinagoga. Paulo continua o mistério dele do lado da sinagoga, o homem chamado Tício Justo. E é na casa dele que, segundo Atos 18, que era um homem temente a Deus, que Paulo continua o processo e a pregação do evangelho em Corinto. Até o chefe da sinagoga, inclusive, se converte. Aquele que é chamado de Crispo se converteu e está junto com o apóstolo Paulo aqui. Então Paulo, que estava sendo muito perseguido, ele tem uma visão em que o Senhor diz para ele lá em Atos 18, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Irmãos, o número de eleitos do Senhor na cidade de Corinto ainda era grande, então o Senhor instrui o apóstolo Paulo, continue. Tem povo meu ainda nessa cidade, você precisa ainda pregar para que esses sejam alcançados pelo evangelho de Cristo. Então, nos versos 11 do capítulo 18 de Atos, nos diz que Paulo ele fica ainda mais 1 ano e meio na cidade de Corinto, pregando o evangelho e anunciando ali. Após esse período aqui, em meio a algumas perseguições, Paulo ele continua seguindo o seu caminho, e o texto de 1 Coríntios ele segue dizendo que Paulo fez nesse tempo. O texto diz que ele anunciava a eles o mistério de Deus. Ele pregava acerca do Senhor aos coríntios. Então Paulo chama de mistério justamente porque era de fato um mistério para eles. Eles não conheciam a palavra de Deus, eles não tinham conhecimento daquelas coisas. Não é um mistério muitas vezes como nós ouvimos por aí. Aqui porque de fato eles não haviam conhecimento acerca de Cristo. E além do entendimento do que é de fato o mistério, ele só pode ser compreendido, todo esse mistério acerca do Senhor, ele só pode ser compreendido mediante a ação do Espírito Santo de Deus na vida de alguém, por meio da pregação da palavra. Porque se o Espírito Santo não abre o entendimento e não der o entendimento, não há quem possa entender.
É interessante isso, que se você continuar lendo aí a sequência lógica do texto, a partir do versículo 6, olha só o que diz. 1 Coríntios 2, a partir do 6, diz assim: no entanto, transmitimos sabedoria entre os que são maduros. Não, porém, sabedoria deste mundo, nem dos poderosos desta época, que são reduzidos a nada. E Paulo segue, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava o quê? Oculta, e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E aqui está um texto importante, para a gente entender a ação do Espírito Santo por meio da pregação da palavra de Deus. Versículo 9, talvez é um dos textos, dentre tantos que tem na Bíblia, mais mal interpretados que nós temos. Você já deve ter escutado a respeito disso e talvez, infelizmente, você já deve ter falado que esse texto fala do céu. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, isso é o céu, se alegre, um dia você verá todas essas coisas. Como se fosse algo oculto nos sendo revelado. Só que quando a gente começa a ler o versículo 10 do próprio texto, o que diz? Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito. Como pode ser algo que nós não conhecemos se o versículo 10 diz que o Espírito nos revelou? O texto aqui não está falando do céu. Aquilo que estava oculto, que os poderosos não puderam conhecer, porque se conhecesse teriam crucificado o Senhor da glória, era o quê? Cristo e a salvação dele. Porque se eles pudessem ter enxergado o Senhor da glória diante deles, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Então aquilo que olhos não viram e ouvidos não ouviram, nos foi revelado pelo Espírito Santo e é Cristo. É disso que está falando o texto. Quando a gente volta então para os versículos anteriores, a gente começa a perceber, se não é o Espírito Santo por meio da pregação da palavra, como Paulo diz no versículo 1, para revelar esse mistério, quem haveria de conhecer aquilo que antes estava oculto ao nosso coração? Ninguém. E ainda em Efésios 2, 11 e 13 diz: portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo, antes de vocês ouvirem a palavra, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus do mundo. Mas aí Paulo chega em Efésios 2, versículo 13 e diz: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. O mistério revelado é Cristo, o nosso Salvador e Redentor. Então, primeiro ponto, essa pregação, ela não vem por meio de sabedoria humana, mas é por meio de uma ação do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Que nós temos o conhecimento acerca do nosso Senhor. E louvado seja Deus por isso. Porque se tivesse nas nossas mãos esse conhecimento, quem de nós seria capaz de alcançá-lo? Paulo faz tudo isso sem utilizar a sabedoria humana. O finalzinho do versículo 1 diz: não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Então Paulo ele já vem tratando sobre o modo como os coríntios eles haviam chegado ao conhecimento de Cristo. Paulo, nos textos anteriores, no capítulo anterior, Paulo ele vai deixar claro que ele não veio, esse conhecimento não veio por meio de sabedoria humana ou por meio dos grandes conhecedores do mundo, não foi por meio de poderosos, não foi por meio de pessoa muito inteligente ou muito especial da época. Ele deixa claro, na verdade, o Senhor nem chama muitos desses no meio do seu povo. Paulo aqui, na verdade, ele vem dizendo que todo conhecimento do mundo, ele fala isso, deixa isso muito claro no capítulo 1, ele não pode produzir o conhecimento de Deus. Pega a pessoa mais inteligente que existe sobre a face da terra, que tem a maior sabedoria aos olhos do homem, e ele não poderá, por si só e pelo seu próprio conhecimento, conhecer a Deus. Porque o conhecimento dos homens não produz o conhecimento de Deus.
Então Paulo é aquele que tinha condições de usar linguagem rebuscada, de sabedoria. Paulo era um cara muito estudado. Tem textos que falam a respeito disso. Paulo poderia falar difícil. Paulo poderia usar as técnicas, talvez, mais comuns da época de oratória para poder chegar a essas pessoas. Ele era conhecedor de tudo isso. Porém, ele não se utiliza dessas belas palavras ou de palavras bem encaixadas na pregação que ele faz. Ele também não usa de sabedoria humana, ou seja, Paulo, ele não usou nada do que um grego da época poderia esperar de alguém que se dizia sábio. Eles não ouviram isso de Paulo. E o que Paulo faz? Qual que era o costume dele? Eu já falei para vocês, em Atos 17, 1-3, Paulo, na viagem missionária, onde ele chega em Tessalônica, diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, Paulo e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados discutiu com eles a respeito das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Qual era o costume de Paulo? Paulo expunha as Escrituras. Paulo descobria aquilo que estava coberto. Paulo, por meio disso, mostrava, por meio da pregação e a ação do Espírito, revelava o mistério de Deus, que é Cristo Jesus. E qual que era o conteúdo da pregação de Paulo? É o segundo ponto, versículo 2. Volte seus olhos para a Bíblia aí. 1 Coríntios 2, versículo 2 diz assim: porque decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, qual é o conteúdo da pregação de Paulo? É Cristo crucificado. É sobre isso que ele pregava. Paulo, então, ele começa fazendo uma relação direta com os versos anteriores, onde ele diz: porque decidi nada saber entre vocês. Ou seja, meus irmãos, ele não usou de linguagem de convencimento, ele não usa de linguagem de bajulação, ele não usa de palavras vazias para poder comunicar. Foi apenas Cristo e ele crucificado. E aqui vem um ponto muito importante no meio disso tudo. Porque tem pessoas que às vezes se incomodam com a pregação e o ensino do evangelho, se incomodam com apenas a pregação e o ensino do evangelho. Tem gente que fala assim: mas é só isso que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer um culto. E o que vai fazer? Não, nós vamos ler a Bíblia, nós vamos cantar a Bíblia, nós vamos orar orientados pela Escritura e vamos pregar a Bíblia. Aí alguém vira assim: mas é só? Tem gente que ainda acha que essa preocupação com pregação fiel, eu já ouvi gente dizer isso, é coisa de reformado. Meus irmãos, pregação fiel é ordenada na Escritura. É ordenada na palavra de Deus. Eu falo isso porque essa implicância muitas vezes é o que leva muitas igrejas por aí a tratar a pregação como se ela não fosse suficiente. Você já deve ter escutado coisas do tipo: pastor, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, esse negócio de só pregar está muito chato. O que nós vamos fazer para poder atrair o pessoal agora? Aí vem um exemplo que eu já vi, achei interessante isso. Uma vez eu entrei no YouTube, estava passando uma live, eu entrei na live, e tinha um louvor acontecendo. E aí foi 1 hora, 2, 3, cansei, eu saí, quando eu voltei, já tinha 5, 6 horas de louvor. A palavra não foi pegada nenhuma vez. Chama essas pessoas para ouvir 2 horas de pregação da palavra, para você ver se enche do mesmo jeito. É por isso que Paulo deixa claro que ele tinha tomado uma decisão. Ele não se rendeu à retórica, ele não se rendeu à sabedoria humana, ele não se rendeu a palavras de bajulação, ele não se rendeu a técnicas mais modernas para atrair as pessoas, mas ele pregou única e exclusivamente Cristo. E somente Cristo.
E como que ele fez isso? Como Paulo estava no momento em que ele prega Cristo? E é isso que ele vai continuar dizendo nos versículos 3, 4 e 5. A postura do pregador, como é que Paulo fez isso? Acompanhe na sua Bíblia, 1 Coríntios 2, 3, 4 e 5, olha só o que diz. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Irmãos, não tem tapete vermelho aqui. Não tem uma estrutura grandiosa estabelecida. Não tem aplausos. Não tem ousadia humana vazia em abrir a boca para falar. Mas, o que tem? Fraqueza, temor e grande tremor. Peraí, o forte Paulo, fraqueza, temor e grande tremor. Paulo confessa que quando esteve no meio dos coríntios, ele estava com medo. Ele estava se sentindo fraco, incapaz. Paulo tinha plena consciência da sua tarefa. Paulo ele tinha consciência de que a mensagem que ele pregava, ela deveria apontar apenas para Cristo. Que o anunciar dele seria o instrumento que Deus usaria para salvar vidas, mas também para condenar vidas. As duas funções da pregação, né? Aqueles que são alcançados pela graça, salvos em Cristo, e aqueles que rejeitam a Cristo, como diz o Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 36, sobre eles, aqueles que rejeitam o Senhor, permanecerá a ira de Deus. Então, além de perseguições que ele poderia sofrer, porque ele pregava aquele que era escândalo para uns e loucura para outros, ainda havia o temor e o tremor e a fraqueza no pregar. E Paulo segue. Diante de tudo isso, é como se ele dissesse, entendam, versículo 4, a minha palavra e a minha pregação, elas não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Paulo apresenta como ele estava quando pregou e deixou claro mais uma vez que não foi por uma capacidade própria que ele anuncia a Cristo. Pois como ele mesmo diz, foi em fraqueza, foi em temor, foi em grande tremor. Então ele diz que foi em demonstração, e na demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, sem linguagem persuasiva, sem sabedoria humana, mas no poder do Espírito Santo de Deus, anunciando o Evangelho de Cristo. Sem convencimento humano, mas em demonstração do Espírito de poder. Ou seja, a sua confiança não se encontrava em ser ele, Paulo. A sua convicção não se encontrava em ser ele um grande pregador ou muito conhecido. Na verdade, o texto deixa claro que nem havia uma certa confiança nele mesmo. O poder não estava nele, naquilo que ele falava, mas o Espírito através da pregação que agia com poder na vida das pessoas. O Espírito é quem convenceu os corações. O Espírito Santo é quem trabalhou na cidade de Corinto. Ele fez isso com poder e tudo isso por meio da pregação do Evangelho da cruz. E por que é assim? Por que foi assim? E por que deve ser assim? Versículo 5 ele explica. Ele diz, para que a fé de vocês, que vocês têm, não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, não foi por palavras humanas, não foi por sabedoria humana, não foi por meio de retórica impressionante, mas o poder de Deus. Paulo sempre diz, meus irmãos, que ele tem essa preocupação e ele sempre tenta demonstrar que a sua preocupação maior é que a palavra pregada seja pregada e recebida como de fato é a palavra do Senhor. Ele diz lá isso em 1 Tessalonicenses 2,13. Marca aí primeiro 1 Coríntios, por favor, e vai lá para 1 Tessalonicenses 2,13, por favor. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura desse texto. 1 Tessalonicenses 2,13. Vamos fazer melhor. Você mesmo sentado como você está, eu queria que você, bem forte,
lesse para mim o versículo 13 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. 1 Tessalonicenses 2:13. Você que abriu sua Bíblia aí, leia para mim, por favor. Vamos lá. Incessantemente, dá graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que creis. Agora volta lá para 1 Coríntios, capítulo 2. Deu para perceber aqui o que Paulo está falando? Não é por sabedoria humana, mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é por entender que é Paulo que está fazendo, mas é por entender que a palavra de Deus é suficiente, o Espírito age por meio da palavra de Deus. É assim que o Senhor alcança o seu povo, é por meio da simplicidade da pregação da cruz e da cruz de Cristo. A pregação que é ministrada na igreja de Cristo é por meio dela que vidas e pessoas são alcançadas. Basicamente, irmãos, se a gente pegar de um resumo geral no final, o que a gente tem a oferecer? A pregação do Evangelho, Cristo anunciado por meio dela. Ah, pastor, mas eu vi uma igreja aí que eles pregam muito. Quase todo mundo vai embora. É porque você não entendeu que não está na sua mão. Você tem um dever que é entregue a você como um privilégio pelo Senhor. Mas quem convence o coração não é você. Não é você que faz isso. Na verdade, quando a gente entende isso diante da nossa fidelidade no Senhor, isso traz uma paz tão grande no coração. Que a gente percebe que não sou eu, nem o João, e nenhum de nós aqui que vai chegar e pregar e fazer com que você se arrependa dos seus pecados. Isso não cabe a nós. A gente prega o Evangelho. Mas quem vai agir no seu coração é o Espírito. Peraí, pastor, então se um dia eu fui alcançado pela graça, eu me arrependi, é o Espírito Santo que agiu em mim? Sim. E só Ele. Isso é importante para a gente entender, inclusive, que quando a gente está numa igreja, a gente tem que entender que o caminhar dela, o andar dela, não depende de quem está no púlpito dela. Ele foi colocado ali, ordenado pelo Senhor. É importante que você escute o que esse homem tem a dizer. No caso dessa igreja, o reverendo João. Mas essa igreja não se mantém de pé por causa dele. É por causa do Senhor. E é importante a gente entender, sabe por quê? Porque tem vezes que a gente esquece tanto do poder do Senhor pela palavra de Deus e foca tanto na sabedoria do homem, e não somente na mensagem da cruz, que a gente começa a alegar certos poderes a homens que não os têm. Imagina só um grande pregador mundial. Venha pregar na igreja presbiteriana no Guanabara, nos seus 33 anos. Você acha que ia caber gente aqui? Eu estou falando que esse homem está errado ao chamar e ao trazer essas pessoas. O erro, às vezes, está no nosso coração, porque nós, às vezes, olhamos para o homem além daquilo do que a Escritura diz que ele é. E a Escritura diz que ele é pó. A gente ergue torres, postes, ídolos, como aconteciam no meio do povo no Antigo Testamento. E colocamos, às vezes, homens no topo deles. E você já deve ter escutado coisa do tipo, fulano de tal vai na minha igreja hoje, eu tenho que chamar meu amigo para ir. Porque se ele não for hoje, ele não vai converter nunca mais. Tem que ser com aquele cara. E a Escritura está dizendo, é que o Espírito Santo fala somente pela palavra da cruz, pela mensagem do Evangelho de Cristo. O mistério, ele não é revelado ao seu coração, porque alguém é um pregador mundialmente conhecido. Na verdade, a igreja de Corinto estava passando um grande problema com isso. Se você ler o capítulo 1, o que estava acontecendo? Tinha o pessoal dizendo, eu sou de Paulo. O outro, não, eu sou de Apolo. E você? Não, eu sou de Pedro, eu não sou de nenhum dos dois. E você? Não, eu não preciso de nenhum homem para poder me dar ou me instruir em nada, eu sou de Jesus. Tinha esses também. Hoje não existe, talvez, né? Mas na época tinha. Gente que entendia assim, para que eu vou ser instruído por um homem? Eu sou instruído direto por Cristo.
Estava tendo esse problema. Pessoas que tinham os seus pregadores, os seus expositores favoritos dentro da cidade. Isso estava trazendo uma grande divisão no meio da igreja. Aí Paulo, em certo momento do texto dele, diz assim: irmão, não tem nada a ver isso. O que aconteceu, na verdade, é que eu cheguei, fui abrindo os buracos e plantando. Veio outro depois de mim e fez o quê? Começou a regar aquilo que foi plantado. Mas vocês querem entender um negócio? Paulo explica: nem o que planta, nem o que rega. É alguma coisa. Mas Deus que dá o crescimento. E aí, às vezes, a gente está em certos lugares, em igrejas, 32 anos. Quantas pessoas já passaram por aqui? Aí a gente olha para trás e fala assim: não, agora é que tá bom, porque o reverendo João está aqui. Ou então teve uns caras aqui que não devia nem ter vindo. Irmãos, teve muita gente que saiu abrindo buraco na terra aqui. Teve muita gente que lá atrás, com fidelidade à Escritura, começou a plantar aqui nessa região. E 32 anos depois a gente consegue ver os frutos. Porque algumas pessoas foram regando depois disso. Mas os frutos é por quem plantou, por quem regou? Não, é porque Deus deu o crescimento. É importante a gente entender isso. É somente pelo evangelho da salvação. É somente pela palavra de Deus e a fidelidade a ela. Irmãos, não se engane, essa fidelidade vai incomodar em muita gente, inclusive gente, às vezes, aqui dentro. Mas a fidelidade do Senhor, ela é, digamos, incontestável e inegociável. A gente precisa ser fiel à palavra de Deus. Pregá-la com fidelidade. Por mais 32 anos, até que o Senhor venha. Porque é para isso que a gente foi chamado. E eu digo isso porque o último exemplo para poder tentar explicar isso aqui não às vezes o exemplo que traz ajuda a gente a entender, e esse aqui não é do que me contaram, foi do que eu vi. Uma certa igreja aí foi aberta num lugar e eles começaram a crescer muito. E aí um dia eles iam receber um grande pastor, muito conhecido ali na igreja e na denominação. E eu conheci algumas pessoas dessa igreja, eles começaram a arrumar um grande desespero. O homem está vindo. Eu trabalhei na Vale por muito tempo, eu fui funcionário da Vale antes de me tornar pastor, e aquilo que eu vi me pareceu muito quando vi um gerente visitar a gente. A gente passava mais pano na sede, a gente limpava um pouquinho mais, tirava poeira de todos os lugares, e eu vi naquele movimento e achando um pouco estranho. Peraí, não é um homem pecador como eu que está vindo aí, não estou entendendo nada. E alugaram mais cadeiras, uniformizaram as pessoas na porta para receber quem estava chegando. E aí um irmão da igreja veio conversar comigo: Pedro, eu não estou entendendo. Aí eu falei assim: mas me explica. Ele falou assim: me fala alguém aí na sua mente que é um pastor, que é uma referência para você. Aí eu virei e falei assim: João Lima. Aí ele falou assim: quem é esse cara? Esse é meu irmão. Ele é pastor presbiteriano, a boa referência de pregador que eu tenho é ele. Ele estava esperando que eu ia dizer o nome daquele pastor. Aí ele falou assim: você então é diferente, mas é porque eu estou incomodado com esse cara vindo aí e não sei o que, a forma como as coisas estão acontecendo. Eu falei assim: irmão, que bom que você está incomodado. Porque a gente não pode tratar um homem ou lidar com ele acima daquilo do que ele é diante do Senhor. E ele é o quê? Pó. Não estou querendo dizer que você vai chegar e você vai varrer ele para debaixo do tapete. Não, não é o que eu estou falando aqui, tá bom? O que eu estou falando é que você tem que lidar com ele da forma como a Escritura diz. Se ele abre a boca para pregar, ele precisa fazer na dependência do Senhor. Não importa o quanto de estudo ele tenha para fazer isso. Ele tem que ser fiel à Escritura. Não importa o nome que ele tenha. Porque tem pessoas que aceitam qualquer coisa, se o nome é grande. Para que eu vou ficar como bereano, procurando na Escritura o que esse cara está dizendo? A vida dele diz por si só. Irmãos, entendam uma coisa: é somente a Escritura, a fidelidade a ela, e pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Por isso, quando vocês vierem aqui na igreja no domingo, tanto na escola dominical quanto no culto à noite, lembre-se disso. Você está sendo instruído pela palavra e fique feliz porque você ora orientado pela palavra. Fique feliz porque você canta a palavra. Fique feliz porque você ouve a palavra sendo fielmente pregada. E saia daqui no domingo, depois do culto, feliz e animado para que você continue louvando ao Senhor ao longo da sua semana.
cheios do Espírito Santo, para você chegar no próximo domingo, voltar para cá, ser enchido do Espírito junto com seus irmãos, orientado pela palavra de Deus, e vá mais uma semana, e faça isso até que o Senhor te leve ou até que Ele venha, que vier primeiro. Mas seja fiel ao Senhor e àquilo que Ele nos entregou. Não negocie a verdade de Cristo. Paulo diz no versículo 2, isso às vezes parece meio determinista, né? Mas não é essa a ideia. Paulo diz, decidi nada saber entre vocês. Basicamente o que Paulo está dizendo é o seguinte, não importa a situação, não importa o que venha, não importa como venha, eu prego Cristo. E somente Ele. E Ele crucificado. Em temor, em tremor, em fraqueza. O pregador, quando ele sobe no púlpito para pregar a palavra de Deus, ele tem que estar completamente humilhado e rendido aos pés de Cristo. Porque ele, por ele mesmo, ele não é nada. É por isso que nós necessitamos da dependência do Senhor. E você não é diferente quando escuta. Você deve ouvir e entendendo que é o Espírito Santo de Deus que vai falar ao seu coração. É somente por Ele, por meio dEle e para Ele. A Ele seja toda a honra e toda a glória. Não se esqueça disso. Quando você abrir a sua Bíblia na sua casa, quando você ouvir a Bíblia sendo pregada, lembre-se da fidelidade ao Senhor. E louve ao Senhor por uma coisa maravilhosa que aconteceu com você. Por meio de que alguém um dia pregou a palavra, todo mundo está aqui por causa disso, você sabia disso? Alguém em algum momento, eu tenho certeza, se você parar para poder pensar um pouquinho, alguém em algum momento foi usado como instrumento de Deus na sua vida para te pregar o Evangelho e você foi alcançado pela graça do Senhor por meio da ação do Espírito Santo. Ou seja, aquilo de mais maravilhoso, extraordinário, sobrenatural que poderia acontecer na sua vida, já aconteceu, o Espírito Santo te alcançou. Se alegre nisso. É como o pastor João falou aqui, a prosperidade não se trata de carro, casa e dinheiro. A prosperidade se trata daquilo que nós temos em Cristo. E aquilo que nós temos em Cristo é suficiente. E temos em Cristo e é suficiente porque pela palavra o Espírito ministrou aos nossos corações. E aquilo que estava oculto foi revelado. Cristo Jesus e Ele crucificado. Não se esqueça disso. Essa igreja precisa, acima de tudo, ser fiel ao Senhor. Em tudo que ela fizer. Em cada cântico, em cada oração, em cada pregação. Tudo. Em cada prato de comida cheio do momento de comunhão. Tudo para a glória do nosso Senhor. Feche seus olhos aí, vamos orar.